para nós sermos saudáveis, seres humanos e cidadãos saudáveis, eu acho que a única coisa que não dá é quando você começa a perder a sua liberdade de expressão, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de ser o que você quer ser. Né? Você tem que, claro, exercer a sua liberdade, mas ao mesmo tempo exercer o seu bom senso, o seu discernimento, né? Respeitar o próximo não é fácil. Fala, meus amigos fãs do audiovisual, do cinema, do entretenimento. O meu nome é Ricardo Ramori e sejam muito bem-vindos a mais um Papo Torto 2019 aqui com vocês. Finalmente, o primeiro Papo Torto 2019, o primeiro episódio de 2019, que eu fiquei na dúvida se ia continuar, se não ia, se ia dar tempo. Na verdade, eu queria muito fazer esse Papo Torto novo aqui para vocês, 2019. Eu queria ter continuado, na verdade, o Papo Torto o ano passado, mas eu não pude continuar porque eu não tive tempo, tive outros projetos, outras coisas para fazer. Eu, como todo mundo sabe, eu adoro me comunicar, eu adoro expressar o que eu sinto, o que eu penso. Eu gosto de ter esse feedback, esse retorno de vocês também, porque na minha opinião, sem a troca não existe o relacionamento, não existe a evolução. A gente precisa aprender um com o outro, apesar dos erros, das coisas certas e das coisas erradas que a gente faz, apesar de gostar e de não gostar. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar no Papo Torto de hoje, né? Sobre a dualidade do ser humano, essa dualidade do ser humano que está intrínseca na gente, está aqui micro dentro da gente e ao mesmo tempo ela está fora, no externo, está no macro, fora da gente. Então a gente está envolvido por essa dualidade, apesar de ter pessoas que não pensam dessa forma. Ramori Filmes já agora estampada na minha camiseta, estampada aqui na minha camiseta, no boné também. Você quer ver uma mágica? Olha só, tcharam! Ramori Filmes no boné também, que eu estou investindo muito esse ano para dar um entretenimento de qualidade para vocês a partir dessa proposta nova. Enfim, o importante é a gente interagir. Mas vamos lá sobre o primeiro assunto de hoje. Eu vou tirar o bonezinho aqui porque tá quente hoje, na verdade. Sobre os temas, né? Todos os argumentos e fatos, todos os pontos de vista diferentes, eles se complementam. Mas eu vou dar um ponto de vista que eu acredito bastante, que é a dualidade humana, né? Que a causa da existência da dualidade humana, na minha concepção, é a natureza. Como eu acredito na dualidade, eu acredito que existe a matéria e o lado espiritual. Muitas coisas acontecem também que estão fora da nossa capacidade de entendimento. Uma reação química você não é capaz de segurar. Tudo que é feito pela natureza, tudo que é criado por Deus, né, te dá uma certa incapacidade de compreensão. E com a experiência da vida, com a experiência que a gente vai adquirindo na vida, nas relações, nos tropeços, a gente vai aprendendo a filtrar essas energias negativas, essas energias positivas e vai colocando de uma forma um pouco mais madura, né? Porque eu acredito que Deus ele não está nessa dualidade. Deus está acima disso. Tá? Deus criou as coisas, deixou tudo pronto pra gente e a gente aprende às vezes com o erro do próximo, às vezes a gente nem precisa errar para aprender, às vezes a gente aprende com o erro do próximo, porque é aquela coisa, se está te fazendo mal, você tem que parar, repensar por que está te fazendo mal e deixar de fazer aquilo. É claro que se a gente fala de política aqui e tentar colocar essa dualidade na política, a gente acaba entrando numa questão um pouco mais de poder, né? Porque política envolve outras coisas. Mas, por exemplo, a democracia e um Estado totalitário, por exemplo. Dentro de uma democracia, eu acredito que existe mais essa dualidade humana do que essa coisa materialista, fisicalista, né? Digamos assim. Numa sociedade totalitária, sei lá, Venezuela, Cuba, China, que tem um regime um pouco mais ali centralizador, apesar de economicamente eles estão mais liberais agora, mas mesmo assim você não pode, por exemplo, contradizer aquilo
que o presidente ou o imperador do lugar diz. Então você não pode exercer a sua dualidade humana. Deus está presente nesses lugares? Sim, Deus está presente em tudo, entendeu? Mas tem lugares que o homem ainda tenta controlar de tal forma que ele se equipara a Lúcifer. Né? Tem homens, tem imperadores, presidentes que eles querem ter um poder de Deus, assim. Eles querem estar acima de tudo. Isso foge da democracia. Trabalhe com a realidade das coisas e com os fatos. Mas enfim, a gente está falando de dualidade humana. Está na ciência, está na matemática, está na filosofia, está na religião. Ele está em tudo. Na minha concepção, o dualismo ele te favorece a ser um ser humano mais livre. E a partir daí a gente vai exercendo a nossa maturidade material e, consequentemente, a nossa maturidade espiritual. Porque uma coisa está ligada à outra. Esse assunto é tão complexo, tem tanta coisa legal para abordar sobre esse assunto. São coisas que estavam latentes, sabe? Eu queria falar sobre isso, mas eu falei, como é que eu vou colocar essa questão do dualismo? Eu, como eu sou cristão, eu acabei tentando me aprofundar para ver onde eu achava isso dentro da Bíblia. Eu achei uma passagem, na verdade duas, uma em Ezequiel, que fala que Lúcifer é um anjo caído, que ele estava no Éden e que pela ganância de ser maior que Deus, ele caiu, né? Deus o castigou, o derrubando. Como é que Deus, em sua grande, na sua gloriosa misericórdia, não perdoou Lúcifer naquele momento? Tem coisas que estão fora da nossa compreensão, né? Que a gente acaba tendo que tentar entender por um outro lado, por um lado espiritual, por um lado que não faz parte do racional, pelo lado do espírito, da fé, de você crer que Deus faz tudo certinho. E que se você parar para pensar, o planeta Terra, pelo menos dentro do sistema solar, é o único planeta que consegue abraçar essa dualidade. É engraçado, né? Porque ele não está muito próximo do Sol, nem muito próximo do frio. Se você for ver o planeta Terra, é o único que tem um satélite, a Lua, para equilibrar os polos, que serve como ímã. Então é tudo muito perfeito, né? Você se pergunta às vezes, Deus parece que só fez a gente, o planeta. Não, na minha opinião existem outros sistemas solares e vai indo. Eu sempre tiro os exemplos que estão no micro do macro. E também achei uma em Isaías 14, 12, 15, né? Deixa eu ver aqui, eu dei um print. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho de Alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Né? Ou seja, é o Lúcifer aqui enfrentando a figura divina, enfrentando Deus, né? Por ter caído. Né? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então essa dualidade está presente desde da Adão e Eva, desde da passagem bíblica do Jardim do Éden. Claro que na Bíblia a gente tem aquilo como uma passagem, como uma metáfora, mas são metáforas que são estudadas por filósofos, pensadores, pessoas inteligentíssimas que vão além da capacidade intelectual, racional humana e através de uma metáfora acaba explicando essa grandeza da criação de Deus ao fazer o homem, ao fazer a terra, ao fazer o sistema solar. E aí tem umas passagens também que falam sobre tentação, né, sobre as tentações que muitos homens passaram, essa dualidade entre a carne e o espírito, né? Moisés, Abraão, Elias e Jesus Cristo, né? O mestre mesmo, que realmente passou pela tentação no deserto, por 3 vezes foi tentado, onde ele conseguiu se afastar das sombras, da tentação, e atingindo aí a iluminação. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que assim, tenho certeza que tem muita coisa ainda que deveria ser falada aqui, que com certeza eu vou deixar passar batido, eu não vou lembrar. Eu consegui diminuir a minha ansiedade a partir do momento que eu comecei a descobrir coisas
sobre esse tipo de informação, que são informações mais interiorizadas. Você tem que vasculhar, você tem que cavar coisas dentro de você, se colocando em situações, às vezes situações de risco, às vezes não. Você tem que enfrentar os seus temores, os seus medos, para descobrir o que está acontecendo dentro de você e, consequentemente, o que está acontecendo fora. Porque na origem desta natureza está a ambiguidade, né? A permanente luta do homem entre o bem e o mal. Porque assim, na natureza não há a consciência do bem e do mal. Simplesmente a natureza age de acordo com a sua própria condição. E assim também são seus feitos. E esta inconstância está representada na condição física e emocional do ser humano. Não tem como você tirar o ser humano da natureza, não tem como você se tirar dessa dualidade. É claro que você precisa tentar achar um equilíbrio. Você também não vai deixar no deixa a vida me levar, no bem bom, nessa coisa toda. Afinal de contas, a gente não é um rio. Nós somos seres humanos, a gente tem que brecar um pouquinho e tal, mas tentar achar esse equilíbrio, que é o mais interessante pra gente. Nos analisarmos a natureza, analisarmos as coisas que nos cercam, nos informar, tá? Não deixar a gente se envenenar pela questão ideológica, e quando eu falo isso é questão ideológica política. E eu não estou falando isso também para a gente se ausentar da política, não. Enquanto houver democracia, vai existir dois lados. Então a gente tem que estar sempre buscando equilíbrio, mas nunca deixar de dar a sua opinião. Agora eu vou voltar a colocar o bonezinho da Amore Filmes para a gente finalizar esse vídeo. Eu tenho... Cara, as perguntas. Eu falei tanto que eu esqueci das perguntas. Vamos lá. Eu quero agradecer antes de mais nada. Eu quero agradecer a todos vocês. O último vídeo que eu fiz, eu tava com 305. Agora eu tô com quase 350 inscritos. Em pouco tempo. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui, vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, que gostam de conteúdo de qualidade, que gostam de mim. Já são 22 anos trabalhando com arte, fiz coisa na televisão, quem sabe, né, novelas e tal, quem me conhece da novela, quem me conhece do audiovisual, mas são vários anos dentro da arte. Se inscrevam aqui no canal, chamem seus amigos para se inscreverem aqui no canal também, familiares. Isso aqui é um canal para todo mundo. Chame seus inimigos também. Aqui, cara, tem que vir gente aqui me falar que eu tô errado. As perguntas dos internautas. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. A primeira pergunta é da Margarete 12.galvão21. Margarete pergunta: como foi a sensação do primeiro dia de gravação da sua primeira novela? Também quando gravou o último capítulo, você se sentiu realizado? Foi um trabalho gratificante? A sensação do primeiro dia de gravação, eu não me lembro. Não foi na novela Maria Esperança. O primeiro dia de gravação eu fiz uma oficina na Rede Globo e depois eu fiz a primeira novela, que foi Cobras e Lagartos, se eu não me engano, uma participação lá, que era um fotógrafo. Pode entrar. Dona Milo Montini? Prazer, eu sou o Rubens. Sou eu que vou fazer as suas fotos. Podemos ir começando? Ô, Pira, tu toma tenência. Senão a próxima foto vai ser você com a vassoura quebrada na cabeça. Vem cá, você deixa os seus empregados falarem assim com você? Ai, Rubens, querido, você sabe que eu sou uma pessoa um pouco excêntrica, não é? Eu adoro os empregados me esculhambando. Eu lembro que a sensação, na verdade, ela foi prazerosa. Eu lembro a primeira vez que eu fiz meu teste publicitário, a sensação que eu tive quando eu fiquei na frente de uma câmera foi uma sensação confortável, foi uma sensação gostosa. Você se sentiu realizado? Foi um trabalho gratificante? O último capítulo da novela Maria Esperança foi uma sensação de realização, sim. Foi uma experiência fantástica, única. Eu tive que vir do Rio de Janeiro para São Paulo, acabei entrando numa produtora para trabalhar com audiovisual, acabei fazendo faculdade de cinema, enfim. A minha vida foi para um outro lado, uma outra vertente, mas eu nunca deixei de de trabalhar como ator. Inclusive, quero aproveitar aqui para dizer que eu fiz uma participação no filme do amigo meu, do Renato Siqueira, Atração de Risco. Eu fiz um personagem lá, estava meio enferrujado como ator no cinema, mas eu acabei fazendo aí uma participação legal. Tá bom, Margarete, respondido?
Vamos para a próxima então. Olival Denora. Na verdade ela pediu para eu dar a minha opinião, tá? O estilo de vida sedentário é realmente um problema de saúde público mundial? Não existem prioridades de saúde mais importantes, especialmente em países pobres? Olha, Oliva, eu não acho que o estilo de vida sedentário seja um problema de saúde pública. Hoje em dia, com as informações que nós temos, sedentarismo é uma coisa que você pode mudar, né? Sedentarismo, eu vejo aquela pessoa que não precisa ser gordo ou magro, mas eu vejo aquela pessoa que não faz exercícios. Então ela pode levantar, absorver informação, ter vontade e correr atrás. Então não é uma questão de saúde pública, né? Apesar de que através a publicidade incentiva a pessoa a comer muito, né? A trabalhar, comer, trabalhar, comer, trabalhar, comer. Por esse lado, até poderia dizer que é um problema de saúde pública. Mas aí entra o assunto que a gente está falando do livre-arbítrio, né? Que você pode comer, assim, um fast food, você pode comer num restaurante, beber um pouquinho. Mas é obrigação da gente cuidar da saúde, né? A gente tem que cuidar da saúde. Então, sedentarismo eu acho que é um problema pessoal. Em países pobres, as pessoas não têm o que comer. No caso, por exemplo, da Venezuela, né? Até no Brasil, nas periferias do Brasil, mas eu acho que no Brasil ainda, mesmo nas periferias, as pessoas comem melhor que na Venezuela. Mas em países pobres, sim. Eu acho que falta um pouco do governo investir mais, não em comida, mas em cultura, em educação. Porque é através da educação e da cultura que a gente consegue fazer com que a pessoa compre a sua comida, com que a pessoa conquiste o seu espaço, né? Liberdade, livre comércio, que o governo invista nos pequenos e médios empreendedores, na cultura, né? Na educação. Esse tipo de empoderamento social, ele é viável. E desburocratizar, né? Eu acredito muito nisso. Tá respondido para você, Olival? É isso, é Olival, né? Você entra aqui depois, se eu não tiver falando o seu nome de maneira correta, você me corrige, tá? Agora vamos para a última pergunta que a Karine Nayane fez aqui. A Karine entrou pela página da Ramori Filmes no Facebook, tá? Eu tenho 3 páginas, eu tenho no Facebook, no Instagram e o canal no YouTube aqui. Ela fala que eu quero saber como é que funciona o audiovisual. Como é que funciona o audiovisual? Karine, o seguinte, vou colocar até o meu bonezinho da Ramori Filmes para falar do audiovisual. O audiovisual constitui simplesmente de 2 coisas. Do visual, que é a captação da imagem, e do áudio, que é a captação do som. Sem essas 2 coisas com qualidade, um som de qualidade, uma imagem de qualidade, na minha concepção você não tem o que chamamos de audiovisual. Porque o audiovisual, ele é uma ferramenta usada de forma profissional, tá? Constitui de iluminação, de uma boa iluminação, né? Um filmmaker, um movie maker, que é o que eu sou, que é o que eu faço, ele precisa dominar todas as áreas no setor do audiovisual. Ele precisa ser formado em direção, né? Ele precisa ter uma boa noção de iluminação, ele precisa saber manusear uma câmera, ele precisa ter noções básicas do som. Tá? Geralmente você trabalha com outras pessoas, mas você precisa ter noção de todas as coisas. Quanto mais completo você for, melhor é no audiovisual. Então, para chegar até onde eu cheguei, eu passei por mais de 2 décadas estudando muito para chegar onde eu cheguei. Então, isso é o audiovisual. Tá? Hoje em dia as pessoas usam o celular, fazem filmagens com celular, e se dizem diretores, se dizem trabalhar com audiovisual. Audiovisual não é isso, tá bom? Audiovisual é você ter conhecimento, dessa ferramenta tão importante, que através dela você pode fazer tanta coisa bacana e com qualidade. Respondido para você também, Karine? Comprei esse boneco, coloquei o símbolo da Ramori Filmes aqui, né? Só que ele aperta um pouco, eu sou cabeçudo. Esse aqui, tá? Ele é mais leve. Como eu falei de dualidade, deixar uma mensagem que é o seguinte: a vida, ela tem 2 lados. Escolha sempre o lado bom, o lado positivo, porque o lado negativo ele age por si só, não faz parte da natureza humana. Quer dizer, ele faz parte da natureza humana,
está dentro da natureza humana. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos consciência crística, nós temos ferramentas para nós escolhermos o caminho bom. Não seja um cara mau caráter, não seja uma pessoa das trevas, aquela pessoa que suga. Não faça isso, não é legal? Porque a gente saca qual é. O ser humano não é burro, principalmente, né? Nessa era que a gente vive aí, no século XXI, ninguém é mais idiota, ninguém é santo, ninguém é perfeito, ninguém quer atingir a iluminação que Jesus Cristo atingiu. Jesus Cristo só existiu um. A gente tem que tentar achar o equilíbrio, tá? Não repetir os mesmos erros, respeitar a sua mãe, o seu pai, a sua família, tá? Pensar nos seus objetivos, ser uma pessoa bacana. Esse foi o primeiro episódio de Papo Torto 2019. Espero que vocês tenham gostado demais. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu tô fazendo isso pra vocês, hein, gente? Se vocês não curtirem esse vídeo aqui, eu vou ficar muito chateado com vocês. Vou fazer o quê? Bom, vou só ficar chateado com vocês. Não vou fazer nada, vou fazer o quê? Mas vai passar, eu vou continuar fazendo outros episódios. Então, por favor, se inscrevam no canal aqui, ativem as notificações para eu continuar incentivando as pessoas, porque o incentivo que eu tenho é o feedback, é o retorno de vocês. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um grande beijo a todos e até a próxima. Valeu!